E essa história de que Bruno Mendes tem acordo verbal com o Flamengo para virar reforço rubro-negro de graça a partir de 2024. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Palmeiras, que não conseguiu fechar com o Roberto Pereira. Ainda pode pintar algum reforço nessa janela de inscrições? Quero contar também sobre o Corinthians. 10 atletas têm vínculo se encerrando em 31 de dezembro. Como é que anda a situação desses jogadores? Falo sobre o São Paulo, que tem a expectativa da maior receita da sua história no confronto contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil. Para completar, preciso te atualizar sobre o Botafogo, com chegadas e saídas, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que tem como novo embaixador Renato Augusto do Corinthians. Ele se junta a Dudu, a Caleri, entre outros. Queria mostrar para vocês jogos desse domingo. Pelo futebol brasileiro, a gente tem pela Série B Atlético Goianiense e Juventude, vou de Atlético Goianiense, CRB e Vitória, vou de empate. Na final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, Corinthians e Ferroviária, vou de Corinthians. Pela Série C ainda tem Volta Redonda e Botafogo, vou de Volta Redonda. E você, gosta de futebol, curte dar seus palpites? Então aproveita essa chance na aposta ganha, o link no comentário fixo. Fazendo o seu cadastro, você já ganha R$5 para começar a apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre surf. Felipe Toledo faturou nesse sábado o bicampeonato da WSL, que equivale ao Mundial de Surf. Ele venceu na final o Ethan Ewing e faturou o segundo título de forma consecutiva. Queria destacar também o momento dos brasileiros nos últimos 10 anos. Foram 7 títulos de surfistas brasileiros. Quero contar também que o Al Arabi do Catar fechou nas últimas horas a contratação de Verratti, volante da seleção italiana e do PSG. Ele pertencia ao PSG, foi comprado em negócio de 240 milhões de reais. Bora contar também que o Grêmio recebeu recentemente oferta pelo Bitelo. A proposta veio do Dinamo Moscou, 10 milhões de euros ou 53 milhões de reais, era quanto o Grêmio vinha pedindo para que o negócio fosse fechado. Ainda não há uma resposta do Grêmio, mas o clube russo demonstra otimismo. O tricolor tem 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com mais ou menos 37 milhões de reais. Bitelo, que na atual temporada soma 43 jogos com 9 gols e 5 assistências. Para fechar o giro de notícias, a Portuguesa perdeu para o Grêmio Prudente 1-0 nesse sábado, jogando fora de casa. Para passar a semifinal da Copa Paulista, a Portuguesa vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença na partida de volta no próximo sábado no Canindé. Vitória por 1 gol leva a decisão para pênaltis. Também pela Copa Paulista nesse sábado, 15 de Piracicaba foi à Rua Javari e venceu o Juventus por 2-0, encaminhando a classificação para a próxima fase. Bora te falar agora a respeito do Botafogo, com mudanças previstas para os próximos meses. É que 6 jogadores do Botafogo têm contrato com o clube se encerrando em dezembro. Rafael, lateral direito, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, o Botafogo vai ser obrigado a estender o contrato com ele, isso porque o jogador sofreu uma lesão, 8 meses de ausência, e o Botafogo precisa, no mínimo, entregá-lo bem recuperado. Então, esse vínculo será prorrogado. De Plácido, lateral direito, argentino, pertence ao Lanús, emprestado até o fim do ano. O valor da compra não foi divulgado, mas o Botafogo vai tentar ficar com o jogador. Assim como com o Gabriel Pires, volante que pertence ao Benfica, vive boa fase, voltou bem de lesão e é um dos pretendidos pelo Bruno Lage. Já Lucas Fernandes, que pertence ao Portimonense, só fica se o Botafogo for obrigado a comprá-lo. Jogador de 33 partidas, 2 gols e 1 assistência na atual temporada. Previsão de compra prevista por 4 milhões de euros e há alguns gatilhos que obrigariam o Botafogo a adquiri-lo. Carlos Alberto, jogador que pertence ao América, opção de compra de $1 milhão, tem sido pouco aproveitado com o novo comandante. Para fechar, Luiz Henrique do Olympique de Marselha, a previsão de compra é de 6,5 milhões de euros. A obrigação é de comprar 50% dos direitos se ele alcançar... A obrigação de compra é se ele alcançar 50% dos minutos jogados pelo time. Para que isso ocorra, o Luiz Henrique precisaria participar de 68 minutos daqui até o fim da temporada em todas as partidas. Difícil que isso aconteça, mas o Botafogo pretende comprá-lo e vai tentar chegar a um acordo com o Olympique de Marselha por um valor um pouco menor. Bora mudar de assunto e falar sobre Rogério Ceni, agora sim, de forma oficial, novo técnico do Bahia,
coisa deu uma encrespada, demorou para o anúncio acontecer, isso porque o Rogério fez uma série de exigências financeiras e também em relação a condições de trabalho. Cheguei a contar no Twitter nesse sábado que o pessoal do Grupo City se irritou em determinado momento com a postura do Rogério. Afinal das contas, o Rogério cedeu um pouquinho, o Grupo City cedeu e o acordo foi anunciado no final da noite de sábado, ou no início da noite de sábado, por volta de 19 horas, contrato até 2025. Importante contar que o Rogério vai ter direito a um pacote que inclui seus auxiliares de R$ 1.200.000 por mês. Esse será o salário do Ceni e seus auxiliares, o maior salário da história que o Rogério Ceni já recebeu. É também de longe o maior salário que o Bahia já pagou a um técnico de futebol e sua comissão. Destacar esse período longo de contrato até 2025, muitas coisas envolvidas, o Grupo City entende que pode trabalhar a médio e longo prazo com o novo comandante, que foi muito bem no Fortaleza, foi bem no Flamengo, não deixou boa impressão nem no São Paulo, nem no Cruzeiro. Para completar, só contar que o Ceni chega a Salvador nesse domingo e começa a trabalhar na segunda-feira, torcedor tricolor bastante animado com o novo comandante. Bora de falar sobre o Palmeiras. Roberto Pereira não será mesmo contratado. O argentino ainda não foi anunciado, mas encaminhou seu retorno para a Udinese, clube com o qual ele tinha contrato até junho, acabou sendo liberado. A Udinese não começou bem o campeonato italiano, existiu uma pressão do torcedor. O Roberto Pereira foi procurado e acertou sua volta para o clube de Udine. Na pergunta que fica para o torcedor do Palmeiras, diante de mais um insucesso em negociações comandadas por Anderson Barros, Palmeiras vai contratar alguém nessa janela? A resposta é não. Palmeiras já havia tomado a decisão de não buscar mais reforços. Foi quando apareceu a opção do Roberto Pereira, atleta desempregado, que não teria um custo tão alto, jogador com aprovação do técnico Abel Ferreira. Diante desse cenário, o Palmeiras tentou contratá-lo, não conseguiu e volta a estaca zero. Não há nenhuma negociação envolvendo Palmeiras e reforços nesse momento. É importante lembrar também que no Campeonato Brasileiro o prazo de inscrições para regularização de atletas termina no dia 15. Na próxima sexta-feira, o Palmeiras entende que não há tempo hábil nem jogadores interessantes no mercado que justificariam essa busca, ou seja, o Verdão terminará a temporada com o atual elenco. A única possibilidade de mudança é se alguém sair, mas a Leila Pereira já tem deixado bem claro que para negociar qualquer jogador nesse momento, só diante de uma proposta estratosférica. Importante lembrar também que o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tenta buscar o Botafogo, e tem também ainda a disputa da Libertadores da América, semifinais contra o Boca Juniors marcadas para o final do mês de setembro e início do mês de outubro. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode sofrer uma reformulação grande diante do novo presidente, isso porque 10 atletas do Corinthians têm contratos se encerrando em 31 de dezembro. São eles: Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Maicon, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantilho, Juan Oliveira e Mosquito. Outros 2 têm contratos até a metade do ano que vem, Lucas Veríssimo, que está emprestado pelo Benfica, e o Rafael Ramos, que vai ficar livre no mercado. Quero te atualizar sobre a situação de cada um deles. Mosquito, até estranhei quando li o nome do Mosquito nessa lista de atletas cujo contrato está perto do fim, porque o Corinthians chegou a deixar vazar quando o Mosquito volta de lesão, que já havia encaminhado um acordo, só que esse acordo ainda não foi anunciado, então nesse momento o Mosquito segue com um contrato até 31 de dezembro. Paulinho deve ter seu vínculo estendido porque se recupera de uma lesão grave. Você sabe, nenhum atleta pode deixar um clube enquanto se recupera de lesão. Renato Augusto, contei para vocês que ele tem uma oferta do Brasil, outra oferta do exterior, mas a tendência é que o Renato acabe ficando. Ele quer continuar no Corinthians, assim como o Timão também tem intenção da manutenção. Sobre Gil e Fábio Santos, o Gil tem tudo para renovar seu contrato, retomou a condição de titular, tem jogado bem. Fábio Santos é que ainda vai depender dessa reta final de temporada. Bruno Mendes, vou falar em detalhes sobre ele daqui a pouquinho, tem informação de que ele está muito perto de um acordo com o Flamengo. Juliano e Cantilho são verdadeiras incógnitas, vai depender muito do que pensar o novo presidente. Duílio Monteiro Alves não quer mexer nessas renovações, por entender que são jogadores que custaram caro, o Juliano em relação a salário, o Cantilho em relação a direitos econômicos e que não tem conseguido entregar. Juan Oliveira não deve ser uma renovação de contrato difícil, jogador que tem ganhado alguns minutos e sido titular em jogos importantes. Sobre Veríssimo Rafael, essa questão fica para a próxima temporada. Queria saber de você quais desses jogadores você não abriria a mão para 2024 em hipótese alguma e quais você deixaria, embora use espaço para comentários, beleza? Bora fechar. Não, tem mais 2 informações ainda.
Bora falar agora sobre Bruno Mendes e a possibilidade de o atleta virar reforço do Flamengo. De acordo com Júlio Miguel Neto, que é setorista rubro-negro, já um acordo verbal entre os representantes do atleta e o Flamengo para que o Bruno Mendes se torne reforço do Fla a partir de 1º de janeiro, sem qualquer custo. Você sabe, o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Desde o ano passado, o Timão tenta estender esse vínculo, preocupado com a possibilidade de perder alguém de graça, jogador que custou 22 milhões de reais quando comprado do futebol uruguaio. Bruno Mendes enrolando o Corinthians como pode, sempre alegando de mais variadas desculpas. Chegou a falar em vontade de ir para a Europa, chegou a dizer que seu empresário tinha compromissos para resolver. No final das contas, o Corinthians percebeu que vinha sendo enrolado e na manhã desse domingo, a informação trazida pelo Júlio Miguel Neto dá conta de que o atleta já se acertou verbalmente com o Fla, vai receber 8 milhões de reais de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, já tem salário, tempo de contrato, tudo definido, só não vai assinar um pré-contrato, apesar de poder, para evitar um desgaste ainda maior com o torcedor do Corinthians. Ninguém dos representantes do atleta confirma a notícia, mas é importante trazer essa informação de bastidor de alguém que acompanha o Flamengo de perto. A gente sabe que o Fla vai passar por mudanças radicais em seu sistema defensivo. Rodrigo Caio está de saída, o contrato termina em dezembro. O Flamengo está tentando se livrar do Davi Luiz, Pablo também não deve permanecer e diante desse cenário. A chegada do Bruno Mendes seria uma alternativa, atleta que pode ser zagueiro e também lateral direito, jovem, só 23 anos de idade e um investimento relativamente barato, esses 8 milhões de reais de luvas que serão diluídas pelo tempo de contrato. Se confirmada a notícia, mais um tiro no pé dos dirigentes corintianos, você gasta 22 milhões de reais para contratar um atleta, demora para renovar o contrato dele e perde o jogador de graça. Parabéns aos envolvidos. Hora de falar sobre o São Paulo e o tricolor estima para o confronto contra o Flamengo, marcado para 24 de setembro, valendo a final da Copa do Brasil, a maior renda de sua história. São Paulo já colocou os ingressos à venda, inclusive os ingressos estão esgotados. Tá bem estranha essa história, né? São Paulo divulgou a venda de ingressos, divulgou que todos os ingressos já haviam esgotado, depois afirmou que disponibilizaria mais uma carga para sócios torcedores. No final das contas, a estimativa tricolor para essa decisão é de uma receita de algo na casa dos 16 milhões de reais. Só a título de comparação, até alguns anos atrás, a maior receita do Morumbi havia sido de um jogo do Brasil contra a Sérvia, algo na casa dos 7 milhões de reais e parecia um número absolutamente impossível de ser alcançado. Nesse ano de 2023, o São Paulo já bateu essa receita com o jogo contra o Corinthians, aquela vitória por 2-0 na Copa do Brasil, quando 8 milhões e meio de reais foram arrecadados. O detalhe é que, em relação a esse jogo do Corinthians, o São Paulo aumentou os ingressos entre 100% e 300%, reajustes caríssimos. O ingresso mais barato para você ir ao jogo é de R$ 150 reais. E diante desse cenário, com a expectativa de carga total de ingressos vendidas e preços extremamente caros, a gente tem no São Paulo a estimativa de uma receita bruta de 16 milhões de reais. Líquido sobrariam algo entre 12 milhões e 13 milhões de reais. A promessa do São Paulo é utilizar toda essa grana para zerar de vez as pendências com o elenco em relação a salários, direitos de imagem e também pagamentos de luvas. Se esses 16 milhões forem confirmados, passa a ser também a maior receita do futebol brasileiro em 2023, superando os 11 milhões e 600 mil reais do jogo entre Palmeiras e Flamengo, 4-3 para o Palmeiras no início da temporada em Brasília, decisão da Supercopa do Brasil. E você, é São Paulino, vai estar no Morumbi, conseguiu ingresso? Não conseguiu, usa o espaço para comentar, esquece de deixar like e se inscrever no canal, a gente se encontra, abraço, tchau!